obrigado pela oportunidade mais uma vez. Falar de Deus é bem importante para o nosso ministério, né? Para a gente poder aprender mais sobre ele, mas também dá um pouco de nervosismo. Então agora. Né? Vamos lá. Timóteo, um jovem comprometido com o Evangelho. Podem abrir aí, quem puder, claro, 1 Timóteo 4:12. Não dá para minha Bíblia aqui, eu vou ficar por aqui. Quando eu precisar, vocês falam um versículo para mim, por favor. Então eu vou pegar a minha. Bebê? 1 Timóteo 4:12. Nós vamos ficar aqui no início nesse versículo. Amém? Posso ler? Amém. Pode. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, sê exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Timóteo, ele era um jovem pastor da igreja de Éfeso. Muitos estudiosos dizem que talvez ele tinha de 30 a 40 anos de idade. E para ter 30 a 40 anos de idade e começar a liderar, naquela época, ele deve ter encontrado muitas pessoas criticando ele, né? Porque é uma idade muito jovem para poder exercer um poder ali de liderança da igreja. E ele estava sendo ali discipulado para aquilo, né? Tanto que a primeira carta, se a gente for ler a primeira carta de Timóteo, ela é toda a orientação de Paulo para Timóteo, né? Era como se fosse um mentor experiente discipulando uma pessoa que ia liderar. Então a primeira carta é toda essa. E Timóteo, ele era um jovem pastor, como eu falei, né? Era considerado muito jovem para poder exercer esse lugar de liderança, né? Só que nesse versículo aqui, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, ser exemplo aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui é uma orientação de Paulo para Timóteo, né? Paulo aqui, ele não está falando para ele, exija respeito, porque você tem pouca idade, você precisa exigir respeito. Não, Paulo não está falando isso. Paulo está falando, conquiste respeito através da sua vida. Tanto que ele fala que seja exemplo de fé, de pureza, né? E quando ele fala, ninguém despreza a sua mocidade. A palavra desprezar, ela significa tratar a pessoa com pouco valor, né? Inferior, incapaz, né? Paulo aqui, ele não estava dizendo que Timóteo deveria usar a força, ser ignorante com os fiéis, usar a autoridade dele, não. Mas Paulo o tempo todo está falando para ele conquistar as pessoas com o exemplo da própria vida, né? E era assim, exatamente assim que ele aprendeu e que ele seguiu todas as orientações de Paulo. E quando Paulo fala para ele ser exemplo, né? Porque antes de Deus usar uma pessoa para falar sobre ele, para pregar sobre ele, Deus usa o exemplo da própria vida. Foi isso que Deus fez, né, para a vida de Timóteo ali. Uma pessoa, ela pode falar muito bem de Jesus, mas se a vida dela não for exemplo, ninguém vai ouvir o que ela está falando, né? Então, por isso que ele bate aqui no martelo, seja exemplo, né? Você tem que refletir a face de Cristo, né? E em outras palavras aqui, nesse mesmo versículo, Paulo está falando assim, Timóteo, algumas pessoas podem olhar para você, podem dizer que você é jovem demais, né, para poder liderar, mas não tente ganhar no grito, não tente ganhar discutindo, impondo. Ganhe as pessoas com uma vida respaldada de acordo com a vida de Cristo. É isso que ele está falando aqui, né? E não deixe a sua idade, né, ser uma barreira, porque a palavra diz que ele era um rapaz devoto, mas ele era tímido, então ele não era muito ousado, né? Então ele já era novo e era um pouco tímido. Isso daí, diante das pessoas mais velhas na fé ali, isso daí podia ser... Aí ele não tem estrutura para poder liderar a igreja, né? Então, é o que Paulo está falando, deixe o seu caráter guiar você, né? Seja um exemplo em tudo que você fizer,
Timóteo, ele foi o discípulo mais próximo de Paulo, né? A mãe dele e a sua avó que ensinaram ele. O pai dele era grego, mas a influência cristã dele foi toda baseada no poder de duas mulheres dentro de casa, que a Jay estava falando. Amém. Né? Ele poderia muito bem seguir o exemplo do pai, que era grego, não querer saber de Deus, né? Não, mas a mãe e a avó batalharam pela vida de Timóteo, a todo momento ensinando a palavra para Timóteo, né? E agora eu vou chamar a Nalu, que ela vai ajudar. Amém. Aqui. Amém. Nalu, sua vez. Fecha a porta, Cleber, por favor. Seu caderno tá ali. Quero ver. Não me acompanha, meu bebê. Aqui, ó, cadê? No chão, no chão. Aqui do teu lado, ó. Peraí, Lala. Obrigado por a oportunidade. Amém. Ai, gente. Eu falo no 15? É que, desde a infância, você conheceu as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Glória. Agora gente. ela Que vai ler a coisa compreensão, né, desse versículo porque aqui Paulo, ele está falando sobre, aconselhando Timóteo, lembrando da vida dele, né, que ele a vida inteira ele foi orientado de acordo com a palavra pela mãe e pela avó. Aí fala, né? Paulo lembra que Timóteo aprendeu sobre Deus desde pequeno, pelos ensinamentos de sua avó e mãe. Isso mostra que nunca é cedo demais para aprender e conhecer a Bíblia. Você que é pai e mãe, ensine seu filho sobre a Bíblia. Deus nos dá sabedoria para fazermos boas escolhas na vida. Por isso, temos que aprender desde cedo, como Timóteo aprendeu. Amém. Glória. Parabéns, Jesus. Amém, glória a Deus. Tá lendo melhor que eu. Então aqui, Timóteo, então ele foi o discípulo mais próximo de Paulo, né? A sua mãe, a sua avó ensinaram ele, né, as escrituras. Essa referência está em 2 Timóteo 1,5, quem quiser anotar, e 2 Timóteo 3,15. Dentro de um lar que não existe Deus, apenas uma pessoa pode fazer a diferença. Nesse caso aqui, Timóteo tinha duas. Glória a Deus pela vida dele. Né? Então, a fé, quando ela começa em casa, ela pode atravessar gerações, se ela for alimentada, né, de forma correta. Ou seja, nós como pais, como mães, ensinando a palavra para os nossos filhos. Né? A Nalu estava falando para eles aqui que a Nalu, ela quando ela nasceu, a Nalu e a Cleia lá, elas foram consagradas ao Senhor. Aleluia. Nós entregamos a vida dela ao Senhor. E eu lembro, muitas vezes, quando a Nalu e a Cleia estavam dentro das nossas barrigas, a gente fazia devocional com elas, Aleluia. grávidas. Então elas escutavam a palavra de Deus desde a barriga. Glória. Nalu já teve vários momentos, várias experiências com o Senhor, a ponto de chorar. A Clé também. Aleluia. Então
esse é o diferencial, né? Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um devocional no nosso quarto, eu e o Rino, e estávamos ali lendo a palavra, tendo a compreensão do que havia sido dito. A Lu começou a chorar desesperadamente. Não tinha motivo para ela chorar, mas Aleluia. Deus estava ali trabalhando e eu e o pai, a gente só ficou orando junto com ela, ali em oração. Então essa é a importância, né? De orarmos pelos nossos filhos, de colocarmos ele no caminho. Isso aconteceu com Timóteo. Se não fosse a mãe e a avó, talvez ele teria tomado um rumo diferente à vida, né? E lá em 1 Timóteo 1,5, quem pode ler? Aqui é Paulo falando para ele. 1:5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aleluia. Muito bem. Agora eu vou ler a minha versão que é um pouco diferente. Recordo-me da fé sem fingimento que primeiro habitou em tua avó Lloyd e depois em tua mãe Eunice. Amém. Então Paulo aqui, para poder animar Timóteo, ele relembra. É 2 Timóteo. 2 Timóteo, tá certo. Eu li lá primeiro, Timóteo. Desculpa. Então Paulo aqui, para relembrar Timóteo quem ele era, ele cita esse versículo, né? A sua mãe e a sua avó batalharam em fé por você. Aleluia. Amém? Então muitas vezes a gente pode achar que a gente é jovem demais, ou então que a gente é velho demais, ou que a gente é incapaz, ou então que outra pessoa é muito melhor do que a gente, né? Mas não. Se Deus ele te deu algo, se Deus ele tem uma promessa para sua vida, ele vai cumprir. Aleluia. Nem que seja na peleja. É melhor você ir no amor, né? Porque senão vai ser na peleja. Amém? Amém. E Deus aqui, ele não escolheu Timóteo porque ele era mais forte ou mais confiante, né? Ou porque ele aprendeu as escrituras desde pequeno. Ele escolheu Timóteo porque Timóteo ele estava ali disposto a obedecer. Aleluia. Né? Ele não queria que Timóteo estivesse ali naquela frente da igreja para poder impressionar a pessoa. Ele queria que Timóteo fosse exemplo. Então Glória. o tempo todo ele diz: eu quero que você seja, que o seu caráter te direcione. Eu não quero que você tenha uma fé fingida, uma fé morta. Não. Eu quero que você siga o caminho de Cristo. Eu quero que você reflita a face do Senhor. Né? Então o mundo hoje ele valoriza o quê? Valoriza a influência, valoriza a posição, valoriza o quanto de dinheiro que você tem na conta, né? Só que Deus ele valoriza o caráter, a disposição, a sua perseverança. Por isso que quando a gente fala que os valores são completamente distorcidos, os nossos valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse mundo, né? E depois que Timóteo ele foi discipulado por Paulo, né? Ele foi enviado, né, para liderar a igreja, para fortalecer a igreja, para continuar o evangelho, né? Para ajudar Paulo. Ele pastoreou a igreja de Éfeso, ele ensinou a sã doutrina, formou líderes, formou vários líderes, representou Paulo em diversas situações. Então, tudo que Paulo fez pela vida de Timóteo é o que nós temos que deixar o nosso pastor fazer pela nossa vida, né? Não estou comparando, tá, gente? Mas esse é o papel dele, orientar, discipular. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas, várias vezes, eu estou me colocando no lugar dessas pessoas, tá? Porque eu já fiquei incomodada, né? Só que hoje eu entendo que tudo que ele fez durante esses 11 anos que eu tô aqui foi pro meu bem. Aleluia. Eu era uma ovelha muito rebelde. Muito rebelde. Ele teve muita paciência comigo. Se fosse outro pastor que não tivesse o coração de pastor, porque pastor ele tem que ter coração de pastor. Pastor ele tem que pensar em falar e não falar e esperar o momento certo para falar a palavra certa. Pastor que fala tudo que pensa, uma hora tropeça nas palavras, né? Ou então eu poderia ter me afastado,
né? Mas não, ele teve essa sabedoria e hoje eu estou aqui há 11 anos. Deus transformou a minha vida, Deus transformou meu casamento, porque ele e a Jennifer não desistiram de mim e do Rio. Amém? Então nós, como ovelhas, nós temos que ter bons mentores. Aleluia. Assim como a Lili falou, nós temos que ter amizades que nos levem para Cristo. Amém. Né? Nós temos que ter pessoas que Glória a quando Deus. o mundo está na balada, se divertindo, nós vamos estar aqui, ó, glorificando o nome do Senhor, igual nós estamos, né? Amém. Né? Glória. Engrandecendo o nome de Deus Glória a aqui, Deus. louvando. Esse é ter realmente uma vida plena. Amém. Amém? Então que Glória a Deus. possamos ter uma escuta e estar disponível, assim como Timóteo esteve, né? E aconteceu grandes coisas maravilhosas na vida dele. Amém. E se hoje nós temos acesso, né? Porque nós também nos colocamos disposto a aprender tudo isso que está escrito nas Glória a escrituras. Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu finalizo, meu estudo foi bem breve. Ah. Obrigada pela Ah. Repete a parte que já sabe do pastor. Ele pegou o celular agora pra filmar. Tô filmando aqui pra Não é deixar. puxa-saco, é verdade. Agora que ele pegou o celular, já quis vir mais, acabou gravando. Não, ela se empolgou falar da glória de Deus, foi filmar. Amém. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.